Bom dia, Day Trader, eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 4 de outubro de 2023 e agora vamos para as notícias e entender o que está acontecendo no mercado econômico. Começar falando pela informação do PMI americano. A gente vai falar do PMI do setor de serviços. Quando chegar no calendário econômico, a gente vai falar a hora exata do PMI e essa informação impacta em movimentos do mercado, gera liquidez e volatilidade. Também tem informação da continuidade de venda dos títulos soberanos americanos e agora não só americanos. Ontem a gente trouxe essa informação falando do impacto que isso trazia para o mercado econômico e agora a gente adiciona informação de venda de títulos soberanos também nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão, o que faz com que gere mais tensão com relação a essa informação, porque aumenta o prêmio do pagamento dos títulos e é uma distorção no mercado. Então a gente fica atento para ver o que está acontecendo e por que o mercado está ficando líquido com relação a esse ativo e porque esse ativo que trazia tanta segurança agora estão fazendo com que o pessoal se desfaça dele. Vamos ficar atento com relação a essa informação e o desdobramento dessa informação nos próximos dias. Também tem informação da demissão do Kevin McCurt. Acho que eu falei certo, que era o presidente da Câmara dos Estados Unidos. É a primeira vez que acontece na história do mercado dos Estados Unidos. Isso afeta o mercado econômico e todo mundo fica um pouco mais reticente com relação a isso, gera incerteza no mercado econômico. Então a gente fica atento ao desdobramento dessa informação hoje e qual impacto que isso pode trazer também no movimento das bolsas. E agora vamos dar uma olhada no calendário econômico, entender os horários, as principais notícias que vão acontecer no dia de hoje. A gente vai começar falando pelas 9h15, tem variação de emprego privado nos Estados Unidos. Às 10h45 tem PMI do setor de serviços que nós já elencamos aqui. O PMI movimenta bem o mercado. Às 11 horas tem PMI de manufatura. Então a gente tem informação muito próxima às 10h45 e às 11, dois PMIs acontecendo no mercado americano. E às 11h30 estoque de petróleo bruto. Então amanhã vai ser bem agitado esse período da manhã, tá? Lembrando sempre que os principais horários da bolsa, quando a gente passa nesse momento, às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil. Logo às 9h15 vai ter notícia, então a gente vai ter movimento grande no mercado. Às 10 horas abre o mercado à vista, quando eu gosto de operar, porque já se formou alguma condição de mapeamento de movimento do preço na primeira hora da bolsa e também já tem injeção de liquidez da abertura do mercado à vista, além de troca de tendência caso isso aconteça por conta da abertura do mercado à vista. Às 10h30 abre a NYSE e a NYSE é o mercado americano, a gente fica atento a esse horário também, pode movimentar as bolsas e também pode virar tendência em injeção de liquidez. Lembrando que às 10h45 e às 11 horas a gente tem notícia impactante, então esse primeiro horário da manhã vai ser bem recheado. Às 11h30 também tem notícia impactante, então das 9 horas da abertura do mercado futuro até meio-dia a gente vai ter muita volatilidade e movimento no mercado. Vamos ter cautela e cuidado para tomar as melhores posições e não se expor a risco desnecessariamente. Vamos dar uma olhada agora nas principais cotações de bolsas e indicadores mundo afora, começar falando pela Ásia e lembrando que a China está no feriado chinês, provavelmente a semana toda eles vão ficar em feriado, vão ficar fechados. O que está funcionando são as outras bolsas asiáticas que fecharam inteira em queda, com um ponto de atenção a Nikkei, que fechou com uma queda de 2,28%, uma queda grande. Nikkei é a bolsa japonesa. A Europa nesse momento opera em alta, Estados Unidos opera misto, com uma exceção aqui para a Nasdaq, que opera numa queda de 1,89%, é uma queda grande. Falar agora dos principais indicadores, tá? Começar falando pela nossa bolsa dolarizada, o EWZ, que fechou numa super queda de 3,09%, o barril Brent de petróleo finalmente começou a dar fôlego pra gente, deu uma queda de 1,63%, cotado a 89,09 dólares o preço do barril. Finalmente deu uma diminuída na pressão, chegou a bater quase 100 dólares, mas agora arrefeceu. O VIX, que é o índice da volatilidade, o índice da volatilidade da SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 0,91%. DXY, que é o índice do dólar, numa queda de 0,33%, cotado a 106,35. E as bitcoins cotadas a 27.570 dólares, tá? E para você que está me acompanhando pelo Instagram, para você do YouTube vai continuar, a gente vai analisar o gráfico, não parem de assistir. Para você do Instagram, desejo um bom dia de trade, tá? Espero que você tenha lucro no bolso. E para você agora do YouTube, vamos dar sequência, vamos analisar índice futuro e dólar futuro, que é o que dá dinheiro no bolso, comida na mesa. E lembrando, as nossas análises estão encaixando bem, principalmente ontem, para quem assistiu e se preparou para o mercado financeiro, conseguiu entender o movimento e extrair lucro. E sempre lembrando, isso não é uma indicação nem de compra nem de venda, essa é uma análise de ativos. Começar falando pelo índice futuro, que é o que eu sempre começo aqui. Vamos pegar a ferramenta triângulo e entender o que aconteceu no dia de ontem, nos 60 minutos, que é o índice que a gente opera no day trade, e depois ver o movimento que está sugerindo no diário. Então
Então ontem foi um dia bem direcional, o mercado abriu sugerindo um movimento de alta, fez um pullback, fechou o gap que ele deixou aberto, tocou na média móvel de 9 exponencial e depois o mercado despencou. E óbvio, claro, evidente, a gente conseguiu pegar essa queda e lucrar com o movimento de queda no índice, tá? O índice foi ainda, no período da manhã, um pouco mais chato, o dólar foi bem mais direcional e mais fácil de operar, mas depois o índice tomou uma tendência forte, ele ficou um pouco mascado nos pontos de suporte dele, e depois o mercado andou numa boa, tá? Chegando próximo a essa nova zona que a gente tinha desenhado no diário, que é uma zona de suporte, tá? Então a gente fica atento a essa informação, vamos dar uma olhada no diário, mas antes eu queria só colocar um ponto de atenção para vocês no dia de hoje, tá? Olha só o IFR na parte inferior da tela, como tá aqui no sobrevendido, ou seja, pode entrar força compradora, ele tá abaixo da linha dos 30%, e boa parte do dia de ontem, mais ou menos depois das 3 horas da tarde, ele correu praticamente todo abaixo da linha dos 30%, o que deixou a gente bem preocupado com relação à pressão que o mercado estava sofrendo e a possibilidade de entrar força compradora. Esse é um ponto de atenção. Muito provavelmente a gente vê aqui um dia de hoje abrindo com um gap de alta, tá? Por conta de toda essa pressão, para talvez fazer um movimento para se aproximar da média móvel de 9 exponencial e dar uma continuidade de queda, a depender do que veremos agora no diário, tá? Lembrando, os 60 minutos está pressionado, tá? E bem pressionado. Vamos dar uma olhada no diário para ver o que aconteceu, tá? Como é que fechou o dia. Vamos afastar um pouco mais o gráfico para entender o comportamento. E olha só como tá bem direcional também, tá? O mercado tinha feito anteriormente aquela queda grande, tá? Isso aconteceu no período de agosto. Depois o mercado ficou bem lateral, tá? Praticamente setembro toda lateral, sem dar nenhum comportamento interessante pra gente, batendo, fazendo movimentos de alta e queda dentro desse caixote que nós desenhamos aqui, e ele rompeu esse caixote alguns dias atrás, voltou para dentro do caixote e agora foi com força. E olha só esse candle, que foi o candle de ontem, que candle interessante. Fez um candle de baixa com força de movimento, com volume financeiro acima da média de 20, tá? E um volume financeiro grande, indo brigar naquela região, daquela zona que a gente tinha marcado, que virou uma zona de suporte, tá? Vou afastar um pouco mais o gráfico para evidenciar essa zona de suporte, que essa zona de suporte se deu, eu vou até aqui ajustar a ferramenta triângulo para mostrar essa zona de suporte para vocês aqui, ó, que é justamente essa zona aqui, ó. Ela se deu no movimento de pivô que aconteceu lá para maio desse ano. O mercado tinha feito um movimento de alta em maio desse ano e tinha mostrado um ânimo, fez o pullback, deixou aqui uma sugestão de queda, fez essa zona aqui que agora é uma zona de suporte, deu esse movimento de alta e agora, depois de praticamente o ano todo, começou a cair e está muito perto dessa zona. Vamos ver qual a distância do preço para essa zona, porque isso sim vai impactar o movimento do preço. Isso sim vai fazer com que a gente bata nela e a gente vai entender a força dela assim que a gente tocar essa zona, tá? Ela está a 430 pontos, está muito perto, então hoje a gente vai entender a potência e a força dessa zona. Por quê? Se ele romper com um candle parecido com esse que vocês estão vendo, principalmente nessa região do IFR que está próxima aqui no diário, não, já está próximo, não está tocando ainda porque está a 32. Ela deveria estar a 30 para estar ali na zona do sobrevendido, tá? Para entrar força vendedora, força compradora, perdão. Tá próximo dessa zona. Se o mercado vir fazer mais um candle com força, com barra, com volume financeiro grande, muito provavelmente ele vai fazer um pullback e dar continuidade na queda. Então a gente tem aqui hoje um movimento um pouco mais chato e mascado provável no índice. Por quê? A gente já está forte na queda. Se ele fazer um movimento de alta para pullback, fazer uma compra no índice, tá? É muito complicado dado o movimento maior de queda. Então é meio chato operar na compra no índice, mas, tá? Se ele fizer o pullback e der continuidade na queda, fica mais fácil de operar, tá? Então vamos entender o que vai acontecer no dia de hoje, tá? De novo, essa não é uma indicação nem de compra nem de venda, isso é uma análise de ativo para entender o comportamento do preço. E agora vamos entender o que está acontecendo no dó. Perdão, pessoal, entendeu o que está acontecendo no dólar? Faltou ar para continuar falando aqui. Vamos para o dólar 60 minutos, que é o horário que é o período que a gente opera no day trade. Ontem o dólar também fez um movimento muito direcional, principalmente no primeiro período da manhã. E para quem assistiu ontem, arriscando na própria pele às 8 horas da noite, viu que tinha uma operação linda, perfeita, encaixada, que exigia 3 minis, que teria ido no lucro e eu operei o índice com uma mão maior em vez de operar o dólar com uma mão menor. Eu acreditei que aquela operação não ia ser uma operação de pancada, em movimento de uma vez, tá? Mas foi, o mercado foi com força nessa baita dessa barra gigante que tinha um volume financeiro absurdo e depois o mercado continuou indo, ele nem respirou, tá? Foi de uma vez, mostrando o IFR super estressado na compra, tá sobrecomprado, exigindo força vendedora, então muito provavelmente a gente vê um dólar hoje com um movimento de queda, tá? Isso para buscar aqui essa média móvel de 9 exponencial ou lateral, para depois fazer um movimento de alta. Eu não acredito que o movimento abra, tá? Que o mercado abra direcionando na compra hoje, tá?
Por conta de todo esse contexto que a gente está vendo aqui. Vamos dar uma olhada no diário para ver qual é a sugestão do diário no dólar para a gente, para entender qual é o comportamento. E olha, no diário está muito mais emblemático do que o índice. Por quê? Ontem ele rompeu de uma vez com um baita candle de volume financeiro, e ele não foi o único candle de volume financeiro, mas é o maior volume financeiro acima da média de 20, tá? A média móvel de 9, a média móvel de 200 aritmética, tá? Essa média aqui, ó. Quando ela rompe essa média, mostra força, rompeu com um candle de força e de corpo, tá? Fato que nós temos aqui um IFR estressado, vai exigir uma lateralização ou até um pullback para buscar as médias móveis de 9, a média móvel de 9 está extremamente distante, tá? A gente está falando aí de uma distância de 129 pontos, então é uma distância muito grande, então não acredito o mercado fazendo um movimento direcional de alta hoje com essa mesma magnitude, tá? Não que ele não possa subir, mas está bem emblemático, tá? Muito provavelmente ele vai mascar um pouco o lateral, talvez fazer um movimento de queda para buscar as médias para depois retomar a tendência. E logo acima nós temos aqui essa região de resistência do preço, tá? Assim como no índice, no dólar a gente tem também essa região de resistência no preço, contando a mesma história que foi contada no índice, tá? O comportamento do preço, porque ele tinha feito esse mega movimento de queda, fez esse pullback, deixou esse baita candle com esse pavio que a gente evidenciou ele diversas vezes, que ia fazer um movimento de queda quando se formou esse candle e fez, despencou, lateralizou e agora está fazendo um movimento de alta buscando exatamente a zona de suporte deixada com 2 toques, tá? Isso é muito mais forte do que o índice, tá? Essa foi a marcação, essa foi o primeiro toque, então aqui pode contar como 1, 2 toques e agora está buscando essa região. A gente tem aqui aparentemente uma distância considerável, vamos entender qual a distância, acredito eu que seja a distância de um movimento médio de um dia, não medir, vamos medir agora juntos, tá? A gente tem uma distância aqui mais ou menos de uns 39, da primeira parte até 68, então a gente pode mascar aqui dentro, então dificilmente a gente supera essa região hoje, essa zona de suporte hoje, o mercado vai estar um pouco mais mascado, um pouco mais lateral. Pessoal, esse é o comportamento que a gente está enxergando aqui no dólar e como eu sempre falo para vocês, espero vocês às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu coloco o meu capital, o meu dinheiro de verdade no mercado financeiro, na modalidade de day trade, na conta real e mostro as minhas operações do começo ao fim, mostrando para você como fazer 5 de 1, e o que é 5 de 1? É fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês, ou seja, 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. E como eu sempre digo aqui, espero que você tenha lucro, espero que você tenha gain, desejo lucro no bolso, gain a todos, até o próximo dia de trade, até o próximo dia de day trade, espero que você tenha gain, então bora pro gain, pessoal, vamos lá.